Olá, meninas, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter uma aula muito bacana. O que nós vamos falar? A relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. Mas para que a gente possa dar continuidade aí, eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão dizer aí se vocês estão vendo o mesmo que a professora. Espera aí. Está aparecendo para vocês ou não? Está aparecendo para vocês, gente? Não, não. Ok, então a professora vai compartilhar para ver se aparece. Apareceu aí agora? Agora sim. Joia. Então, assim, ó, a frase é para você repensar e refletir sobre ela. Talvez Deus não mude sua situação, mas Ele está mudando essa situação, Ele está usando para mudar você, para mudar a mim, mudar todos nós. Então, de repente, às vezes nós queremos, e quando algo que não está tão bacana acontecendo, a gente quer que as coisas mudem. Mas Deus nos muda através de situações. E com certeza, Ele está usando essa situação para mudar o conceito de muitas pessoas, ok? Essa é a mensagem que eu venho deixar para vocês. Reforçando ainda o seguinte, ó. Continue no caminho dos seus sonhos. Não desanime, siga em frente, um passo de cada vez. Não importa o quão devagar você vai, o importante é que você não pare, ok? Vamos relembrar ali o que a gente viu na aula passada? Falamos um pouquinho sobre tipos de clientes. Aí a pergunta principal da aula foi: nós podemos atender todos os clientes da mesma forma? E aí eu acredito que vocês tenham chegado a um consenso que não. Cada cliente nós temos que ter o quê? Estratégias. Estratégias é a palavra-chave. Se você ainda ficou em dúvida sobre isso, entra lá no grupo. A professora postou o vídeo da aula passada. Assista novamente. Use o seu apostila como material de apoio. Se mesmo assim você ficou em dúvida, entre em contato, coloca a dúvida ali no grupo, tá bom? Hoje, o que nós vamos ver? Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. Bom, mas primeiro a gente tem que entender o seguinte, ó. Já que nós vamos falar de relacionamento, é a palavra-chave, então a pergunta é: o que a gente sabe? O que a gente já viu até o dia de hoje? Que o atendente de farmácia é o profissional que atua em conjunto com o farmacêutico, ok? E a relação de ambos deve ser de respeito e profissionalismo. Isso aí desde o primeiro dia de curso, lá quando nós recepcionamos vocês, a coordenadora passou as orientações, nós já vemos falando sobre isso, sobre a importância do respeito e o profissionalismo. Não é quando você se forma, quando você pega o certificado, é desde o primeiro dia de aula. E hoje nós vamos falar dessa relação, aonde a gente tem que entender que braço não faz função da perna, a perna não faz função dos olhos, que dentro de uma empresa, que no caso é uma farmácia, seja ela hospitalar, seja ela uma farmácia convencional, cada um tem a sua função. Só que tem pessoas que elas já vêm assim, sabe a síndrome da Gabriela? A síndrome da Gabriela é assim: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Só que quando a gente entra para atuar no mercado de trabalho, existe algo chamado ética. E lá no final do projeto nós vamos ter uma aula sobre isso. E tem sempre aquela pessoa que ela fala, mas o meu chefe pega no meu pé. Mas espera aí, vamos entender uma coisa sobre relacionamento. Tem pessoas que às vezes não se dão bem com o pai, com a mãe. Relacionamento não começa só dentro do ambiente de trabalho, ele começa desde lá da infância, quando você vê que tem pessoas que ela não consegue viver bem, ela não é bem definida nem com ela mesma. Só que daí, quando ela é colocada no mercado de trabalho, quando ela insere, faz um curso, vai ser recepcionada e começa a trabalhar. É onde você entendeu que o atendente, ele não é o chefe do farmacêutico e nem o farmacêutico é o chefe. Quem tem chefe é tribo. Então, é o seu líder. Ele é o que está ali em parceria com você. Se ele viver assim, num ambiente de trabalho onde eu mando, você obedece, pronto, acabou, não é. É uma engrenagem. Uma engrenagem, ela só funciona se ambos girarem para o mesmo lado.
Não é isso? Então, relação deve ter respeito e profissionalismo. Agora, vamos entender sobre o atendente de farmácia? Então, o atendente de farmácia é um profissional que atua em conjunto com o farmacêutico. Joia? Onde? Em drogarias, em farmácias de manipulação, em farmácias hospitalares, em farmácias de homeopatia ou homeopáticas, em unidades de saúde, laboratórios, enfim. Lá você sabe que quem vai estar à frente, quem que é o responsável técnico por aquele local, é quem? É o farmacêutico. E você faz parte dessa equipe, e logo que você é admitido nesse local, é importante você saber os POPs. O que é isso? O procedimento operacional padrão. Até quando você vai ficar ali o tempo inteiro chamando pelo farmacêutico, quando você vai estar chamando pelo seu colega de trabalho, e saber como agir. Porque se você sabe como você age, você sabe o que é correto fazer, pronto. Você foi contratado para fazer o quê? Para poder atuar. Ali nós falamos lá na aula 1 e aula 2 a respeito das funções e atribuições, sobre o ciclo logístico, como funciona. O atendente tem ali informações básicas sobre anatomia e fisiologia, ele entende de algumas coisas de interação medicamentosa, ele sabe os 5 certos na hora da venda do medicamento, enfim, ele saber como ele tem a postura diante dos tipos de cliente diferentes, que foi o que nós falamos na aula passada. Agora que eu entendi que o atendente ele atua em conjunto com o farmacêutico, quem é o farmacêutico? Ele é o responsável técnico pela farmácia. E o mesmo deve seguir o Código de Ética Farmacêutica. Só que o Código de Ética Farmacêutica, ele não vale só para o farmacêutico, ele vale para ambos, tanto para o técnico quanto para o atendente, correto? Ou seja, farmacêutico e atendente têm que seguir algo chamado sobre Código de Ética. E o que seria esse Código de Ética? Vamos entender um pouquinho? A professora vai explicar aqui. Então, existe uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que ele fala, esse número é número 417, de 29 de setembro de 2004. Então, o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, ele é regido por uma resolução onde vocês verem a sigla CRF. O que seria CRF? CRF é, passa um instante, CRF é Conselho Regional de Farmácia. Existe o Conselho Regional de Farmácia e existe o Conselho Federal de Farmácia. Todas as profissões na área da saúde, vamos lá, vamos começar. Conselho Regional de Medicina, o CRM, o COREM, é o Conselho Regional de Enfermagem, o CRF, que é o de farmácia, o CREFITO, da fisioterapia, CRO, Conselho Regional de Odontologia, o CREF, que é dos profissionais de educação física, e assim sucessivamente. Todos os profissionais na área da saúde, ele tem um conselho, onde esse conselho é ele que rege qual que é o código de ética de suas profissões, correto? Então, o que vocês, especificamente, nós vamos abordar hoje na aula, que é importante você saber? Ele tem vários artigos? Tem. Mas o que a professora gostaria que você soubesse hoje é correspondente a esse artigo aqui. O artigo 17. O artigo 17 desse Conselho de Ética, ou seja, desse livro que é escrito pelo Conselho Regional de Farmácia, diz que o farmacêutico, perante os seus colegas e demais profissionais da equipe de saúde, ele tem alguns compromissos, ele se compromete. O que o farmacêutico se compromete? O que fala lá no artigo 1? No artigo 1, ele fala das relações. Ou seja, primeiro, ele tem que obter e observar o alto nível ético em seu meio profissional. Ou seja, ele tem que manter uma relação cordial com a sua equipe.
prestando apoio sempre que for necessário, uma assistência de solidariedade moral e profissional, ok? Ali, você não sabe o que fazer, você está sob a responsabilidade técnica dele. Você dá alguma orientação que possa vir a prejudicar o andamento daquele estabelecimento, vai prejudicar esse profissional perante a sociedade, perante a justiça comum, de acordo com o que você fizer, e perante o Conselho Regional de Farmácia, que é o lugar aonde tanto ele serve como uma ouvidoria sobre a conduta do profissional dentro do mercado de trabalho, como ele serve para defender num caso de um processo administrativo. Vou dar um exemplo para vocês. Não é que lá no primeiro dia de curso, a coordenadora deixou bem claro, ó, isso daqui, o que vocês esperam que o atendente de farmácia faça? Atendente de farmácia não faz medicação injetável. Nós podemos ver como é feito nas oficinas, mas não é o atendente de farmácia que é feito. Vocês lembram disso daí lá que a Carla falou desde o primeiro dia de aula? É por causa desse código de ética. Porque tem um responsável técnico que se você for lá, vamos supor que mesmo assim a Agatha vai ignore que tem lá esse código de ética e a Agatha fala, não, eu aprendi fazendo o meu curso e eu vou fazer, pronto, acabou. Ela vai, no horário que o farmacêutico vai lá e está no banheiro, ela vai, aplica um medicamento injetável em alguém. E esse medicamento traz um prejuízo. Ou ela faz muito rápido esse medicamento e pode matar a pessoa na hora. Daqui a pouco o farmacêutico sai do banheiro e chega lá, tipo, o que a Agatha fez? A Agatha vai responder na justiça comum, se ela trouxe prejuízo a alguém. Ele também vai responder porque ele deveria estar ali, ele deveria ter orientado ela que ela não pode fazer tal procedimento, e aí é bem claro sobre os procedimentos que podem ser feitos. Até agora, de acordo com essas informações que a professora Evelyn passou, ficou bem claro? Vocês estão conseguindo entender? Joia, se tiver alguma dúvida, anota aí que daqui a pouquinho eu libero para vocês perguntarem. Então, esse código de ética das relações profissionais, o artigo 1 fala sobre isso, que é ele que dá o apoio, assistência e solidariedade moral e profissional. O item 2 desse código fala do artigo 17, viu? Adotar critérios justos na atividade e nos pronunciamentos sobre os serviços e funções confiadas anteriormente a outro farmacêutico, ou seja, trocou de farmacêutico, aí você fala, ai, que raiva, eu não gostava, eu gostava da Roberta, agora é o Diego, ai, meu Deus do céu, vai ser, ó, adotar critérios justos nas atividades, nos serviços, nas funções. Então, trocou de chefia, deve ter, se você não gostar, não tem problema, mas no mínimo você tem que respeitar profissionalmente essa pessoa, ok? Nem sempre a gente vai trabalhar com quem a gente gosta, infelizmente, mas é assim que funciona. O item 3 do artigo 17 fala que tem que prestar colaboração aos seus colegas, ou seja, o farmacêutico tem que prestar essa colaboração aos seus colegas. E aí, essa consideração, ou seja, que reflita harmonia no ambiente de trabalho. E não assim, ó, aqui eu sou o farmacêutico e você só é o atendente. Não é assim que funciona, tá? E prestar iniciativa de interesses da categoria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o farmacêutico ele vai estar em constante atualização, e tudo que há de atualização, algumas farmácias, quando é grandes redes, eles acabam levando vocês a fazerem cursos, entendeu? E algumas vezes, quando não dá para levar todos, o farmacêutico faz esse curso e repassa as informações para vocês. Ainda, artigo 5º, ele trata de empenhar-se, elevar e firmar ao seu conselho, ou seja, ele tem que manter uma confiança, ele tem que passar confiança a quem?
a todos os profissionais que estão ali. Você imagina você trabalhar num lugar onde você fala, ah, sei não. Aí começa aquele comentário assim, pega os mais antigos, você fala, ah, esse farmacêutico ele brinca demais, sei lá, ele não me passa muito confiança. O negócio é o seguinte, você pode até ter a sua opinião pessoal, todos nós temos. Só que as opiniões pessoais, às vezes, tem que ser guardada para si. Por quê? Porque essa relação profissional, como eu falei, tem um artigo, tem um código de ética, e ele não pode fugir, mas não é só ele, você também. Você, como atendente, pense assim, já olhou para algumas pessoas e parece que você dá choque, assim? Aí você fala assim, nossa, eu não sei por quê, eu não gosto de tal pessoa, ela não fez nada para mim, mas eu não sei, ela não me desce. Se isso acontecer no seu ambiente de trabalho, tudo bem. A pessoa pode até não te descer, mas é como eu falei, no mínimo você tem que respeitar ela. E se você achar que isso não está resolvendo, vai fazer oração. Pede para Deus ou tirar ela ou moldar o seu caráter, porque às vezes é alguma coisa que está em nós. Então a gente tem que entender que um local não é feito para ser convivido, tem regras para que todos se sintam bem. E grande parte do seu trabalho você vai passar com essa pessoa. Às vezes você não vai passar com alguém da sua família ou com alguém que você ama. Você vai passar onde? Dentro do seu ambiente de trabalho. Lá, no artigo 6º fala que... Desculpa, artigo 6º não. No artigo 17, no item 6, ele fala que limitar-se às suas atribuições no trabalho, manter um relacionamento harmonioso com os outros colegas. Ou seja, no sentido de garantir ali, você não precisa gostar, mas no mínimo manter um ambiente harmonioso. Ou seja, respeitando um ao outro. Sim, como se fosse cão e gato. Cão e gato, segundo a história, não se dão certo. Mas ali você é um ser humano e é racional, você não é animal. Ok? Só que se você perceber que essa pessoa está fugindo à ética dele, você tem a sua apostila como material de apoio. Você pode se lembrar dessa aula de hoje, aqui ó, no capítulo 7, porque aqui fala qual que é a resolução do Conselho Federal de Farmácia falando a respeito do Código de Ética e como deve ser a postura dele, mas como deve ser a sua também, ok? Vamos dar continuidade aí? Agora que a professora falou de uma parte mais técnica, assim, ó, tem o último item aí que fala a respeito de denunciar. Se algum profissional dentro do seu ambiente de trabalho te maltratar, menosprezar ou tomar alguma atitude ao qual você se sinta lesada, lá no artigo 17 dessa resolução, no item 7 fala denunciar a quem de direito os atos que contrariem o postulado da ética profissional. Ou seja, se aquele profissional está ali pelo simples fato dele ser o farmacêutico, ele se sentir no direito de maltratar, fazer piadinhas de mau gosto, ou te constranger diante de alguma situação, você pode denunciá-lo. Só que em contrapartida ele também. Então, é uma mão de via dupla. Vamos repensar aí, porque eu vou colocar uma frase aqui e gostaria que vocês refletissem a respeito dela. Se você estiver acompanhando aí pela apostila, nós estamos na página 38. E o que a professora quer que você saiba a respeito? Ó? Não existe um ambiente de trabalho saudável sem uma boa relação entre os colaboradores. É como eu falei. Em alguns lugares tem a famosa panelinha. Você vê que tem na própria sala de aula lá, né? Quando começa a aula, as turmas começam a formar as panelinhas. Tem, às vezes, aquelas duas que não se grudam, dá risada o tempo inteiro, a pessoa tem que estar puxando a orelha. Tem aquela que prefere não falar nada, sempre sorrir. Tem aquela que fala demais, toma o tempo de todos. Então, assim, as pessoas não são iguais. Elas vêm de realidades diferentes, vêm de personalidade diferente e vão estar no mercado de trabalho, aonde tem ética. Em cada ambiente tem ética. O que é isso? Nós vamos falar, e você vai conseguir entender bem. Eu não estou chamando de ninguém sem ética, mas você vai entender a diferença da ética e da moral, tá bom? Então, será nos próximos capítulos, nas próximas aulas vamos falar sobre isso, tá? Então, só adiantando, então, não existe um ambiente de trabalho saudável sem uma boa relação.
Aí vem, aqui, ó, alguns itens que nós vamos abordar agora na aula. Um relacionamento, já que a professora acabou de falar que não existe um relacionamento de ambiente saudável, se não existir uma boa relação entre os colaboradores, o conselho, que é justamente, observem aqui, ó, tá vendo que ela tá apontando aqui, ó, os atributos. Lembra lá de função e atribuição? Que a professora explicou a diferença lá na aula 1? Então, os atributos que é importante que as empresas esperam na hora da contratação, o principal item, não expõe a sua vida profissional. Ou seja, não invente de ficar falando, fazendo comentário. Ah, você viu? A farmacêutica ali, ó, tá de casa com a atendente, por isso que ela dá folga para ele final de semana e não para mim. Ó, você viu? Ele é folgado, ele põe tal coisa e tal coisa. Ou então, acontece coisas dentro do seu ambiente de trabalho, aí você pega e tá lá numa festa, ou dentro do ônibus. Eu vou trazer um exemplo de algo que já aconteceu. Isso é experiência profissional. Não foi comigo, graças a Deus, que eu aprendi que essa não é a postura que nós devemos tomar, mas aconteceu com uma pessoa X que eu conheço, que foi inventar de fazer um comentário da sua vida profissional dentro do ônibus. Foi comentar o resultado de um exame de uma pessoa. Olha, você sabe quem esteve lá hoje no laboratório? Foi a esposa do Dr. X. Nossa, menina, ela fez exame para HIV. Ah, e você sabia? Esqueci de comentar com você. Deu positivo, fui ver o resultado. Ai, fiquei curiosa, não aguentei. E a outra pessoa, em contrapartida, que estava do lado dela, falou, ah, é? Positivo, mas se ele tá, ela também. E começaram a falar da vida pessoal, desculpa, da vida profissional. E lá dentro daquele ônibus estava quem? A secretária do lar justamente. E ela ouviu, porque eles fizeram questão de falar nome e sobrenome. Ouviu, ela foi e fez uma denúncia, foram mandadas embora por justa causa. Não só uma, como as duas. Estavam fazendo isso de uniforme, crachá e tudo. Então, não exponha a sua vida profissional. Tem coisa que é para ser guardada. Ouviu? Filtra, ok? Elogiar quando reconhece um bom trabalho. Você tem, se você reconhece, fala assim, nossa, esse farmacêutico nosso aqui, o cara é bom. Ou às vezes fala assim, nossa, essa moça aí que entrou, ela é nova, ela é novata, mas ela é esforçada, né? Você vê que ela faz questão de aprender, ela anota, ela ajuda a gente. É uma coisa. Agora fica, ai, linda, hoje você tá fofa, esse batom seu é perfeito. Adulação não, tá, gente? Vamos prestar atenção que elogiar, quando necessário, para reconhecer um bom trabalho é uma coisa. Excesso de adulação não cai bem, entendeu? De repente, seus colegas estão ouvindo você conversando ali, não é uma boa postura profissional. Então, esses itens que eu estou citando é para se manter um bom relacionamento no ambiente de trabalho. E esses itens também são os atributos que os atendentes de farmácia e os farmacêuticos também, é interessante que ambos tenham, tá? Saber identificar seu espaço. Não faça o que não cabe a você. O que isso quer dizer? Saber identificar seu espaço é assim. Lá na sua casa, sua mãe compra Danone, vai lá, coloca na geladeira, e você vai e come o tanto que você quer. Sua mãe não fala, esse é pro seu irmão. Tá? Isso é de uma rotina em casa. Aí lá no trabalho, as pessoas colocam tudo na geladeira e identificam o nome. Aí eu tô com sede, vai lá e abre a garrafa de refrigerante da outra pessoa, toma. Ou pedem alimentação, fazer alimentação, às vezes na farmácia tem ali o local onde comem e tal. O pessoal pede marmita, um vai, abre e retira a mistura do outro. Então, a gente tem que entender que tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, a gente tem que saber identificar o nosso espaço. Não se coloca a mão nas coisas dos outros. Ah, mas eu vejo lá que fulano é mais antigo, ele inventa de fazer tal coisa. Isso é atribuição lá do farmacêutico. Mas se ele faz, você está sabendo que não é legal, você vai fazer também? Não faça que não cabe a você. Eu dei um exemplo claro para vocês de experiências de pessoas que foram fazer medicação, fizeram 10 anos aquela medicação. O dia que captou um cliente ali, que foi, de repente, é o corpo do cliente, não é o medicamento, fez, deu danos, deu processo. Não é legal. Então, faça o que cabe a você. Não sabe o que fazer, o responsável técnico, desde o começo da aula eu falei, é farmacêutico, passa a bola para frente. E deixe bem claro, procure sempre se interagir sobre os POPs.
procedimento operacional padrão. O que fazer quando acontecer tal situação? O que fazer quando acontecer tal? Ok? Seja cuidadoso quando você for fazer crítica. Cuidado. Às vezes você pega ali e fala assim, ai, Roberta, eu não gosto que você fale alto demais para os clientes, me incomoda. Ai, Vitória, você vai muito mimimi, eu não quero. Ai, Ágata, você é muito melosa. Cuidado, tá, gente? Crítica é uma coisa. Saber se comunicar, nem sempre aquilo que eu falo é aquilo que você entende. Então, seja cuidadoso quando se você for criticar alguém, tá bom? Respeite a individualidade do seu colega. Quer manter um bom ambiente de trabalho? Respeite o espaço do outro. E antes de sempre dizer assim, ó, errado é tal pessoa, eu sou toda certa, sempre se autoavalie, ok? Combinado? Agora, vamos entender uma coisa. Princípios de um bom trabalho em equipe. Eu falei ali anteriormente sobre os atributos, sobre como viver ali um bom ambiente de trabalho. Mas agora, a professora quer que você guarde aí os princípios para se viver bem, para se trabalhar em equipe, porque lá você não trabalha sozinho. Não é só você e o farmacêutico. É você, o farmacêutico e todos aqueles profissionais que às vezes já estão lá, é que quando você entrou, você é novata. Então, às vezes você vai ter que aprender a ouvir mais e falar menos, ok? Colaboração, cooperação, a parceria, um relacionamento saudável. Se você tiver colaboração, cooperação, parceria e relacionamento saudável, com certeza você terá melhores resultados no seu ambiente de trabalho. E você vai perceber que, às vezes, não é que a pessoa não é humilde. Às vezes você é arrogante. E é muito mais fácil a gente ver o defeito nos outros do que em nós mesmos. Então, vamos sempre nos autoavaliar, ok? Combinado? Então, hoje nós falamos sobre o quê? Sobre o relacionamento entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. Hoje a professora explicou para você que existe um conselho, o Conselho Regional de Farmácia, e um conselho que é federal. Ele rege todos os conselhos. Quer ver um exemplo? São Paulo é um conselho, Rio de Janeiro, Paraná. Cada estado tem um conselho regional. E tem um conselho que ele é federal, que ele rege todos os outros, tá? E que dentro disso tem o código de ética. E no código de ética, hoje nós comentamos aqui na aula o artigo 17, que é sobre o quê? Sobre a forma. Se você quiser ler, isso consta esse material lá na sua apostila, a partir da página 17, que ele fala sobre a relação do relacionamento profissional entre farmacêutico e atendente, tá bom? Aí a professora citou alguns itens. Hoje eu falei um pouquinho com vocês sobre o que nós devemos fazer para manter um bom ambiente de trabalho, que é os atributos que a pessoa às vezes vai perguntar ali na hora da sua contratação. Pense bem, depois reveja esse vídeo, porque é interessante na hora da contratação a gente saber o que as empresas querem. Às vezes você tem um bom conhecimento, só que daí você fica nervoso na hora da entrevista, acaba acontecendo alguma coisa. Lembrando bem, não se tem, não esqueçam disso. Não existe um ambiente de trabalho saudável sem uma boa relação entre os colaboradores. Ok? E próxima aula nós vamos falar sobre atenção farmacêutica. Atenção farmacêutica é só de antemão, não é só dar atenção ao cliente não, tá? Tem muito mais. E aí, se você perder essa aula, você não vai conseguir entender por que algumas farmácias se afere pressão e outras não. Por que algumas farmácias se faz medicação e outras não? Teste de glicemia. O que seria essa atenção farmacêutica? Quem que tem que pôr em prática? Só que é só na próxima aula que a professora vai falar a respeito disso. Agora, eu vou liberar o microfone de vocês e gostaria de saber, dentro do que nós falamos na aula de hoje, se algum de vocês tem alguma dúvida. Vitória, Ágata, Roberta, Diego, Ana, a respeito do que a professora falou em sala de aula, desculpa, estou até com o hábito da sala de aula, que a professora falou em aula. Vocês têm alguma dúvida? Vitória, dúvidas? Não. Ficou bem claro? Sim. Ágata? Não, professora. Ficou bem claro o artigo 17 ali? Como que é o código de ética? Roberta? Não tenho dúvida. Tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Ok. Diego?
Não. Ficou bem claro? Ficou. Ana Elisa, dúvida? Não, eu vou repassar depois a aula, que eu fiquei sem internet aqui, voltou, depois eu nem sabia que tinha voltado, aí eu vejo, mas no final que eu peguei, não fiquei com dúvida, não. Bacana, né? Então, é importante você ver que fala sobre a relação, sobre você entrar num ambiente de trabalho e, de repente, você ali não saber como agir se alguém te assediar, ou se alguém te menosprezar, ou falar, eu sou o farmacêutico, você é o atendente, eu mando e você obedece. Não. Existe justamente o conselho, que é ele que acompanha como que é a conduta ética e moral do profissional dentro do mercado de trabalho, ok? Se, ao terminar a aula, você pegou sua apostila ali, deu uma lidinha, falou, poxa, a professora falou, eu fiquei em dúvida. Reveja o vídeo novamente, e se mesmo assim ficou em dúvida, é só colocar lá no grupo que eu estou à disposição de vocês, tá? Ó, eu vou encerrar essa aula, deixei uma frase para vocês, assim, ó, que ela diz que em toda dificuldade existe uma oportunidade. Então, agora, estamos passando por momentos difíceis. É agora que surgem as oportunidades da gente aprender um novo, aprender algo diferente, que de repente você falava assim, isso, se não fosse a pandemia, eu não aprenderia isso. Então, aproveite esse momento para crescer, e não para olhar só o lado ruim. Eu gosto de sempre assim, diante de quando tudo mostra-se um patamar ruim, vamos olhar o lado bom. Vou interromper o compartilhamento de tela aqui, ó, e agradecer pela presença de vocês nessa aula. E daqui a pouquinho eu posto a aula e atividade, ou seja, perguntas, que é justamente ali, ó, o que tem que fazer para se manter um bom ambiente de trabalho, o que fala sobre essa resolução exatamente, quais são os atributos que eu posso aproveitar, né? Enfim, a professora vai colocar ali para vocês estarem preenchendo. E aproveitem enquanto está fresquinho aí para preencher e enviar. Vou puxar a orelha de vocês, porque tem alguns aí que não me mandaram as atividades. Quem não mandou as atividades do mês de setembro, a professora tem até amanhã para enviar para o setor pedagógico uma nota das atividades do mês de setembro. Então, me enviem, ok? Qualquer coisa, solicite lá no grupo, ou eu, a Érica, ou alguém do setor pedagógico vai entrar em contato e te passa as aulas que você ficou, ou atividade para ser realizada, ok? Foi enviado lá pela coordenação também a respeito da nossa pesquisa das aulas presenciais. Quem ainda não preencheu, por gentileza, preencha para que a gente possa preparar. Nós já estamos com a equipe toda preparada para recebê-los, mas nós queremos saber se alguém não tem algum problema. Mas é 3 perguntinhas, é bem rapidinho, ok? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Quaisquer novidades a respeito do retorno, vai ser colocado lá no grupo e vai ser entrado em contato qualquer coisa pessoalmente com vocês, ok? Ó, beijo, fiquem com Deus. E aquela musiquinha do foi bom estar com vocês e estudar com vocês. Até semana que vem, nesse mesmo horário, ok? Fiquem com Deus.